Oi, pessoal! Bom, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre alguns conceitos, tá, da gramática. Mas antes de começarmos, eu quero mostrar para vocês alguns cartazes aqui, rapidinho. Leia comigo. Atenção. Ok? Próximo. Leia comigo isso aqui. Nossa, professora, como assim leia comigo? Ler. Isso aqui não representa alguma coisa para você? Não diz algo para você? Diz, não diz? Se você, né, estiver dentro de um carro ou até mesmo andando sem problema nenhum, e se você vir uma placa com este desenho, o que é que isso comunica? O que esse desenho comunica? Até porque esse é uma linguagem, o que mesmo? Como é que se chama? Só o desenho, símbolo. Ah, uma linguagem não verbal, não é isso? Mas nem por isso deixa de comunicar alguma coisa. Então aqui nós temos uma linguagem não verbal, mas que suscita, que traz pra gente toda uma informação. Legal. Não estacione. Tá claro, não está? Não estacione. A outra, não pare. Não pare. Então, imagine que nós tivéssemos isso aqui, ó. Não pare. Associado com esse. Não pare. Então, significa que não é para você parar. Enquanto esse primeiro cartaz aqui diz pare, se ele estiver associado a esse, ele está dizendo para você não parar. Legal. Então, só vamos deixar um pouquinho aqui do lado para você entender exatamente por que é que eu mostrei para vocês esses desenhos, tá? Primeiro, para relembrar a você o que é uma linguagem verbal, não verbal e sincrética. Só o símbolo verbal. Não, professora, é não verbal. Não pare, verbal. Quando eu juntei o desenho não pare, nada mais é do que a linguagem, não é isso? Mista ou híbrida. Mas, para além desta aula, eu gostaria de fazer uma pergunta. Pessoal, o que é uma frase? Então já vai pensando. Eu quero saber o que é uma frase. Quando se trata de análise sintática, lembraram-se? Análise sintática do período simples, não é? O que é um período simples? O que é um período composto? Nós não podemos discutir, né, essas designações da gramática se nós não entendemos antes o que é uma frase, o que é uma oração e o que é um período. Então, são três conceitos que pare agora, tá? Foco aqui agora para a gente entender. O que é frase para vocês? Então, vou te fazer uma pergunta. Isso aqui é frase? Isso é uma frase? Não estacione? Isso aqui é uma frase? Atenção. Não pare. É uma frase? Vou tirar o desenho, tá? Ó, estou tirando o desenho ali. Isso aqui, o que é frase, pessoal? O que é frase? Então, se eu dissesse oi, é uma frase? Então, o que é frase para gramática? Frase para gramática é todo enunciado que tiver sentido, tá? Então, todo enunciado. Não interessa se é uma palavra, se são duas palavras, se são 4 palavras, se são 30 palavras, se são 1000 palavras.
Desde que esse enunciado ele faça sentido, ele tenha significação, passa a ser uma frase. Então, vou responder a sua pergunta. Aliás, a minha pergunta que eu fiz a você. Isso aqui é frase? Isso é frase. Que tem sentido. Isso é uma frase? É uma frase, porque tem sentido. Quando eu falo atenção. Se você estiver fazendo alguma coisa, eu falo, gente, atenção. Ou só se eu dissesse, atenção, atenção. Você já sabe que você precisa parar de fazer o que está fazendo e olhar para mim. É o mesmo que eu dissesse, silêncio. Silêncio. Você já entendeu que é para fazer silêncio. Então, é frase? É frase. Atenção, é frase? É. Não pare. É frase? É frase. Então, as três são frases? São. Nós temos 3 frases aqui, tá? Então, perfeito. Então, frase, repetindo, todo enunciado que tenha significado, que faça sentido é frase. Independentemente da sua extensão. Então, pode ser uma palavra, como nós podemos ter um conjunto de palavras. Ponto. Você já entendeu. Perfeito. Agora, qual é a diferença entre frase e oração? Oração. Tá? Então, vou voltar a fazer a pergunta. Isso é oração? Já é frase. Mas é oração? E esse é oração? E esse é oração? Então, para você saber se é oração, você vai ter que achar o quê? Um verbo. Porque eu só tenho oração quando nós tivermos o quê? Um verbo. Então, para que seja uma oração, nós precisamos de um enunciado, tá? Que gire em torno de um verbo, tá? Então, um enunciado que traga consigo pelo menos um verbo. Se eu tenho verbo, eu tenho oração. Então, professora, atenção. Atenção é verbo, pessoal? Não é verbo. Então, o que é isso? Isso aqui é apenas uma, ó, isso aqui é apenas uma frase. Tá vendo? Isso é só frase, porque não tem verbo. Não pare. Tem sentido? É frase. Ah, mas está escrito pare. Pare é verbo. Então, também é uma oração. Então, não pare é uma frase e é uma oração. Por quê? Não existe problema algum em ser frase e oração. Aliás, a gramática diz que toda oração é uma frase. Mas que nem toda frase é uma oração. E por quê? Porque ele não tem verbo, olha. Ó, essa frase aqui, por exemplo, né? Ela não gira em torno de um verbo, então ela só é frase, mas não é oração. Certo? Então, ó, frase. O não estacione. Tem sentido? Tem. É uma frase. É uma oração? É uma oração porque tem verbo. Qual é o verbo? O verbo é estacione, tá? Ó, estacione. Não estacione. Eu estaciono, tu estacionas, ele estaciona. É verbo. Assim como pare. Não pare, tá? Não pare. Eu paro, tu paras, ele para. Nós paramos, vós parais, eles parem. Tá? Eles param. Então, parar é verbo. Então, já ficou claro? Sentido, frase. Sentido e verbo, oração e frase. Se eu tenho, então, professora, 2 verbos. Então, vamos aqui buscar novos exemplos para você entender bem direitinho. Ó, lembram-se desse informativo? Vamos voltar nele um pouquinho? Vigie a sua casa. Vigie a sua casa, né? Que é a chamada, né? Que é a chamada para essa campanha. Vigie, que está até em negrito aqui para ficar bem destacado, né? Vigie sua casa. Vigie é verbo? Sim, vem do verbo
vigiar. Então, aqui, ó, em vigie sua casa, vou colocar aqui, ó. Você está conseguindo enxergar aí? Tá? Então, me ajuda aqui, ó. Vigie a sua casa. Vigie é verbo. Se ele é verbo, nós temos até aqui uma oração. Porque um verbo significa que eu tenho quantas orações? Uma única oração. É uma frase, professora? Também é uma frase, porque faz sentido. Tudo bem? Então, vigie sua casa é frase e é oração. Vamos ver um outro enunciado aqui, ó. Se, sigam comigo aqui, ó. Se encontrar barbeiros, não os mate. Ponto. Tá vendo que tem um pontinho aqui? O que acontece com esse ponto aqui? Esse ponto, ele marca o que nós chamamos de período, tá? Porque além da oração, frase e oração, nós precisamos nos lembrar do que é um período. O que é um período? Período nada mais é, pessoal, do que um enunciado, tá? Que foi finalizado. Então, o período, ele é marcado, por isso eu vou escrever para vocês aqui, marcado por uma finalização. Ó, cadê esse lado aqui, ó? Marcado por uma finalização. Professora, que finalização é essa? Pontuação. Por exemplo, um ponto final. Tá? Pode ser um ponto de interrogação? Pode. Pode ser por uma exclamação? Também pode. Porque aquela pontuação, ela diz assim, ó, para nós, esse enunciado terminou. Aí a gente coloca a letra maiúscula e começa outro. É dessa maneira que a gente percebe quando o enunciado, ele já acabou para que o outro comece. Não significa que eles sejam totalmente diferentes, não é isso não, pessoal. Nós estamos falando de começar o enunciado e finalizá-lo. Certo? Repito, como é que eu sei que terminou o período? Porque eu coloco uma pontuação para marcar, né, que esse enunciado chegou ao final, pelo menos essa construção eu terminei, coloquei um pontinho para dar uma respirada e eu começo com letra maiúscula, seja na mesma linha ou seja na linha em um parágrafo diferente, tá? Ficou claro para vocês? Isso significa o quê? Voltem aqui comigo para esse informativo. Ó, aqui tem um ponto, não tem? Se encontrar barbeiros, não os mate. Ponto. Se eu coloquei um ponto aqui, eu tenho um período, professora? Sim, eu tenho um período. Eu tenho um período. Eu tenho frase e eu tenho oração? Vamos ver? Se encontrar barbeiros, não os mate. Tem sentido? Tem. Então, a gente tem frase aqui. Só que muito mais do que frase, o que nós vamos perceber? Que nesse panfleto, vou até escrever aqui no quadro, tá? Eu vou retirar daqui e escrever. Se encontrar, ó, encontrar. Encontrar é verbo, pessoal? Eu encontro, tu encontras, ele encontra. Nós encontramos, vós encontrais, eles encontram. É verbo. Não os mate. Eu mato, tu matas, ele mata. Nós matamos, vós matais, eles matam. Tá, mate também é verbo. Então, nesse período aqui, ó, né, que eu mostrei para vocês, nós temos quantos verbos? Quantos? Deixa eu pegar um aqui, um coloridinho. Nós temos dois verbos. Nós temos o verbo de número 1, que é encontrar, e temos o verbo de número 2, que é o matar. Nesse caso, nós vamos ter um período, olha o ponto, que é formado por quantas orações? Por duas orações, tá? Por duas orações, porque eu tenho um verbo aqui no infinitivo e um verbo aqui que foi conjugado. Infinitivo porque ele termina em ar. Então, eu tenho aqui um período que é formado por uma, duas orações. E aí que é o interessante, a gramática ela nos orienta assim, quando um período ele é marcado por uma única oração, eu tenho o que nós chamamos de período simples. Quando nós temos duas ou mais orações, nós temos os chamados períodos compostos, tá? Deixa eu ver aqui se tem um outro exemplo bem legal.
Aqui, ó, procure, vou colocar aqui, ó, para vocês verem comigo. Tô enxergando aqui, ó, esse enunciadinho. Eu vou ler bem altinho para vocês, ó. Procure por esta placa de identificação. Ponto. Nós temos um único período. E dentro deste período, nós temos quantos verbos? Eu tenho procure. Procure é verbo. Só um, professora. Então, eu tenho um período simples, porque ele é formado por uma única oração. E qual é essa oração? Essa oração é formada pelo verbo procure. Resumindo, vamos colocar aqui do ladinho. Resumindo, quero que você venha aqui do ladinho, só para nós anotarmos o que acabamos de conversar. Então, resumindo, é assim, ó. Vou colocar aqui. Um período, ele é marcado por uma finalização. Essa finalização, colocar aqui, é a pontuação e você já viu exemplos. Isso significa que um período, ele pode ser simples ou um período pode ser composto, tá? Quando é que o período ele é simples? Ele é simples quando ele é formado por uma oração. Como é que eu sei que é uma oração mesmo? Quando você achar apenas o quê? Um verbo. Um verbo, uma oração. Simples assim. E quando esse período ele é marcado, né, por mais de um verbo? Ele é chamado de período composto, tá? Então, o período composto é quando ele é formado por mais de uma oração, né? Isso significa o quê? Significa que ele terá dois ou mais verbos. Então, você vai contar. Tem um verbo dentro dessa pontuação? Simples. Tem mais de um verbo? É composto. É por isso que você estuda lá período composto. Composto por coordenação, composto por subordinação. Mas isso tudo é papo para as nossas próximas aulas, tá? Obrigada, muitíssimo obrigada e nos vemos daqui a pouco.